Olá, alunos do segundo ano, vamos acordar, vamos acordar. Coloquem aí em cima da mesa o caderno e abra na disciplina de física. Hoje nós vamos de estudo dos gases. Vamos aprender um pouquinho sobre os gases, ok? Vamos à definição. Os gases, eles são constituídos de pequenas partículas, denominadas moléculas, né? Que se movimentam desordenadamente. Então, de um lado para o outro, essas moléculas, elas se movimentam. O estado de um gás, ele é caracterizado por três grandezas físicas: o volume, a temperatura e a pressão, que são denominadas variáveis de estado de um gás. Então, elas são diferentes, não são definidas, né, de um estado de um gás. Então, para a gente poder saber que é um gás, esse gás ele é caracterizado por três grandezas: volume, pressão e temperatura. Ah, professora, então o gás e o vapor são as mesmas coisas, né? A gente está falando da mesma coisa, né? Não, a gente não está falando da mesma coisa quando a gente fala em gás e vapor. Qual é a diferença entre o gás e o vapor? O vapor, gente, conforme o aumento da pressão, ele pode ser transformado em água, ele se transforma em água, né? Isso o vapor. Conforme aumentando a pressão, transforma em água. Já o gás, ele não ocorre a mesma coisa. Você pode aumentar a pressão, mas o gás não vai transformar em água, entendeu? Então, essa é a diferença entre o vapor e o gás. Pois bem, a gente está falando sobre o gás, né, e estudando o gás. A gente falou que a característica desse gás é que ele possui aí, ele leva em conta três grandezas físicas, que é pressão, volume e temperatura. E para ocorrer uma transformação gasosa, uma dessas grandezas tem que ser alterada. Quando a gente fala de transformação gasosa, a gente fala de três tipos de transformações. Uma transformação isotérmica, quando a temperatura ela permanece constante, não vai alterar a temperatura, isotérmica. Uma transformação isobárica, quando a pressão é constante, não vai alterar a pressão. E uma transformação isovolumétrica, quando o volume permanece constante. Pois bem, vamos para a primeira transformação isotérmica, aquela em que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, nessa transformação, que é a lei de Boyle, diz que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, se a pressão aumenta, o volume diminui. A pressão aumenta, dobra. O volume diminui também dobrado. Entenderam? Então, nós temos pressão A vezes o volume A é igual a pressão B vezes o volume B. Pronto, aí nós temos um desenho que fala nitidamente, que mostra nitidamente uma transformação isotérmica, né? Se a pressão triplicou, o volume continuou o mesmo, então lá do outro lado a pressão diminuiu, o volume triplicou. Então é inversamente proporcional. Aqui eu tenho um gráfico da transformação isotérmica. Vamos lá, para a segunda transformação, a transformação isobárica. E o que é essa transformação isobárica? É quando a pressão ela permanece constante, ela não vai alterar, pressão não altera. Então aqui, na transformação isobárica, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Aumentando a temperatura, aumenta o volume ocupado por este gás. Então, é diretamente. Observem que na transformação isotérmica é inversamente proporcional. Já que na transformação isobárica é diretamente proporcional, ou seja, aumentando um, aumenta o outro, né? Diminuindo um, diminui o outro. Considerando aí o estado inicial de um gás, né? E o estado final desse gás. Então, nós temos volume A, que é o inicial, dividido pela temperatura A, vai ser igual ao volume B dividido pela temperatura B. Então, aqui nós temos constante a pressão, né? O volume A vai ser dividido pela temperatura A, igual ao volume B dividido pela temperatura B. Conforme o gráfico, né, da transformação isobárica, um experimento de Joseph Lewis e Gay-Lussac, para transformações a pressão constante. Então, se eu tenho volume inicial, eu vou ter uma temperatura inicial. Se esse volume triplicou, a temperatura também vai triplicar.
Vamos à última transformação, que é a transformação isovolumétrica. Essa transformação é uma transformação estudada por Charles, né, que é chamada Lei de Charles. Essa transformação me diz o quê? Que o volume vai ser constante. Quando esta transformação tem um volume constante, nós chamamos de isovolumétrica. Volume constante, pressão vai ser diretamente proporcional à temperatura. Pressão diretamente proporcional. O que quer dizer isso? Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Pressão aumentou 4 vezes, temperatura aumenta 4 também, tá? Então, aqui eu tenho uma transformação, uma representação gráfica de uma transformação isovolumétrica, né? A uma pressão inicial, nós temos uma temperatura inicial. Se a pressão quadriplicou, ou seja, aumentou 4 vezes, a temperatura também vai aumentar 4 vezes, como eu havia falado já para vocês. Professora, mas se as 3 grandezas apresentar, melhor dizendo, alguma variação, porque pode acontecer, das 3 grandezas, pressão, volume e temperatura, apresentar alguma variação, né? Então, nós usamos a lei geral dos gases ideais, que é o quê? Pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial. É igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Recapitulando, nós temos aí no estudo dos gases transformações gasosas, são 3. A isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica ou isocórica, né? A isotérmica é aquela em que a temperatura é constante. Isobárica, pressão constante. Isovolumétrica, volume constante. E se todas essas grandezas apresentar alguma variação, aí eu uso a lei geral, que é a equação geral, né? Pressão vezes volume 1, pressão 1, volume 1, dividido pela temperatura 1, ou inicial. É igual a pressão final vezes o volume final, dividido pela temperatura final. Então, gente, essa é a lei dos gases, né? Essa é a lei dos gases perfeitos, ok? Estou deixando aí esse mapa mental para, caso vocês tenham alguma dúvida, está tirando aí nesse mapa mental, beleza? Até a próxima!